Abra a sua Bíblia, na carta do apóstolo Paulo ao filho na fé Timóteo, capítulo 4, nós vamos ler do verso 6, 7 e 8. Primeira carta do apóstolo Paulo a seu filho na fé Timóteo, capítulo 4, versos 6, 7 e 8. Assim nos diz a palavra do Senhor: expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e as velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e dá que há de ser. Amém? Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, te pedimos que Teu Espírito nos ajude, nos oriente, nos ilumine e fale ao nosso coração nessa noite, que possamos ser ouvintes e praticantes da Tua palavra, para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Eu quero pensar com os irmãos hoje uma pergunta. E a pergunta é a seguinte: o que caracteriza, ou o que identifica, quais são as marcas de um bom ministro de Cristo? Quais são as marcas, o que caracteriza e identifica um bom pastor? Como nós podemos dizer, ali está um bom pastor? Lembre-se que esta carta é uma carta pastoral. Paulo está instruindo Timóteo, seu filho na fé, jovem pastor, a como se conduzir na igreja lá em Éfeso, que ele deixou lá Timóteo responsável. E a pergunta é, então, como ser um bom ministro de Cristo? Bom, a essa pergunta, muitas respostas podem surgir. Por exemplo, alguém pode dizer assim: bom, um bom pastor, sabe, é aquele que sabe administrar bem a igreja. Ele sabe administrar bem a igreja, ele sabe a organização, planejamento, a execução, construção, e ele pega a igreja, ele administra muito bem a igreja e abre novas congregações, e o prédio é bem estruturado. Isso é um bom pastor. Alguém poderia dizer, não, assim, uma outra característica talvez seja que um bom pastor, um bom ministro, é aquele que está atendendo às necessidades, ou talvez alguns poderiam dizer, talvez as vontades da igreja. Ele está atento ao que a igreja quer e atende ao desejo ou à necessidade da igreja. Alguns poderiam também dizer assim, não, um bom pastor é aquele que assim trabalha incansavelmente. Olha, a hora que você chegar lá na igreja, ele vai estar lá. Manhã, tarde e noite. Tem hora que nem almoça. E tem trabalho na igreja, seja culto, seja serviço, seja para pintar, seja para consertar alguma coisa. Olha, o pastor está. Isso aqui é um pastor. Isso é um bom pastor. Talvez alguns mais fervorosos, né? Vamos dizer assim, pastor, um bom pastor é aquele que prega e o fogo cai, né? Né? Tem esse linguajar aí, né? Prega e o fogo cai, né? Na época seminarista, o pessoal dizia assim, cospe até fogo. Aí eu até brincava assim, então é dragão, né? Cospe até fogo, então deve ser dragão. Então, assim, para alguns, assim, o pastor que é pastor é aquele que quando prega, o fogo cai, o povo quebrantado, e por aí vai. Talvez alguns outros possam dizer, não, pastor, um bom pastor é aquele que visita
as suas ovelhas, ele conhece o estado das ovelhas, ele está sempre na casa dos irmãos, visitando o povo. Meus irmãos, nós poderíamos aqui multiplicar as diversas respostas, o que caracterizaria um bom pastor. E aí você pode perguntar, mas e isso que acabou de ser dito, não seria características de um bom pastor? Bom, poderíamos dizer o seguinte, que há alguma verdade nessas respostas, alguma verdade, há algum valor nessas respostas em identificar o pastor como um bom pastor. Por exemplo, um pastor ele precisa saber ou ter um mínimo de noção de administração da igreja. Ele precisa administrar bem a igreja, conduzir, planejar, né? Então, quando um pastor ele não tem um planejamento, um rumo a seguir, ele fica, né, só enrolando, e a igreja sente isso. Então, ele tem que ter uma certa noção de administração, a ponto que, no seminário, existe uma disciplina chamada administração eclesiástica. É quando instrui os seminaristas, os futuros pastores, a como administrar a igreja. Mas a Bíblia não diz que para você ser um bom pastor, você tem que ser um bom administrador. Mas pastor, como nós vimos, aquele que está trabalhando incansavelmente na igreja, no trabalho, na obra, no ministério. Sim, nós vamos ver até isso na próxima semana, sobre o trabalho diligente do ministro de Cristo na obra de Deus. E ele deve sim trabalhar. O problema é que, às vezes, alguns desses pastores, eles confundem o serviço diligente do ministério com ativismo religioso. Ativismo religioso. Então ele faz tanta coisa, e que, por exemplo, e eu digo isso lá para os meus alunos, né, no seminário, eu fiz, olha, qual é o problema às vezes de alguns pastores? É que eles estão tão envolvidos com tanta coisa para fazer na igreja, ele faz até orçamento de material de construção, ele vai para isso, ele vai para aquilo outro, e ele não tem tempo para estudar a palavra de Deus, para preparar o sermão, para preparar uma série de mensagens, de estudos que vai alimentar a igreja. Então, mas ele está ativo na igreja, a hora que você chegar ele está lá, mas e qual é a hora que ele tem para orar? Qual é a hora que ele tem para estudar a palavra do Senhor? A hora que ele tem de se aprofundar, como nós vamos ver daqui a pouco. A Bíblia não diz que para você ser um bom pastor, ou que um bom pastor é marcado por ativismo eclesiástico. Alguém poderia dizer, então lá, mas e a questão da visitação, pastor? Sim, a visitação faz parte do trabalho pastoral. Pastor, ele deve ter cuidado sim com suas ovelhas. Mas ele faz isso como pastor, e quando ele deixar de ser pastor, ele não visita mais? Ele vai continuar visitando, sabe por quê? Porque a visitação, o socorrer, o ajudar, o ir ao encontro daquele necessitado é um dever cristão. É um trabalho de todo crente. Então o pastor visita porque, como crente, ele vai visitar, ele vai socorrer. Quando ele deixar de ser pastor, ele continua visitando. Não há ao explícito no Novo Testamento que diga, se você vai ser só um bom pastor se você fizer isso. É dever, faz parte de. Mas não é tudo. E aquela última resposta que a gente imaginou, né? O pastor é aquele pastor carismático, é aquele que prega e o fogo cai, e o povo cai também, e aquele negócio todo. Esse é um pastorzão. Irmãos, assim, realmente, se pudermos ter carisma, fervor, e devemos ter fervor na pregação, sim, mas isso não é também o que marca, o que identifica ser um bom pastor. Observe que todas essas respostas, elas são respostas que são oriundas, que provêm da nossa mente, do nosso coração, daquilo que nós achamos. Bom, eu acho que. Mas nenhuma dessas respostas, por mais que sejam válidas em certo grau,
Por favor, entenda, não estou dizendo que todas essas respostas não têm um valor. Elas têm um certo grau de valor. Mas elas não provêm da palavra de Deus, elas não provêm das Escrituras. E são das Escrituras que nós temos que buscar a resposta a esta pergunta. Paulo está escrevendo aqui a carta a um jovem pastor, e Paulo explicitamente fala de como ele deve ser um bom ministro de Cristo. Veja aí o versículo 6. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus. Então veja que o que Paulo está dizendo aqui, principalmente do verso 6 até o verso 16, lógico, é toda a carta, mas especificamente aqui, então nós não vamos ver até o verso 16 hoje, nós vamos ver na próxima semana o restante. Paulo vai estar nos dando a resposta a esta pergunta. Como identificar um bom ministro de Cristo? Como identificar um bom pastor? Agora, irmãos, antes de nós vermos essas marcas que Paulo fala, eu gostaria de fazer aqui alguns destaques. Veja no versículo 6, mais uma vez, o que Paulo está nos dizendo. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo. Primeira coisa, primeiro destaque aqui. Ele fala de ser um bom ministro de Cristo. Então, se há um bom ministro, é porque existem aqueles que são maus ministros, né? Maus pastores, maus obreiros. Então, se Paulo está dizendo assim, Timóteo, eu vou dizer a você o que você deve fazer para ser um bom pastor, um bom ministro de Cristo. Se Paulo está dizendo isso, é porque um bom obreiro, então é porque existe maus pastores, maus obreiros. Segundo destaque que nós podemos fazer aqui nessa pequena frase de Paulo, é a palavra ministro. Eu já falei aqui em outro momento, né, que alguns irmãos, né, alguns líderes, usam até um crachazinho aqui, né, do paletó, né, ministro do Evangelho. Você vai na livraria, tem lá, né, ministro do Evangelho. Porque a palavra ministro hoje dá status, né, dá aquele ar de autoridade. Por exemplo, assim, fulano é ministro do STF, ministro do tribunal, é ministro do governo. Então isso dá o quê? Um tom de autoridade. E as pessoas hoje entendem que o pastor ele é um ministro, então ele é uma autoridade. E muitos se gabam disso e se orgulham disso e se firmam nisso. O problema, sabe qual é, irmãos? É a palavra que Paulo usou aqui para ministro. Quando você vai ler no texto original, o texto grego, a palavra aqui, a palavra grega é a palavra diácono. E a palavra diácono significa servo. Então poderíamos dizer assim: expondo essas coisas aos irmãos, serás um bom servo de Cristo Jesus. Ministro não é aquele que tem privilégio, ministro é aquele que serve. Então a gente começa já a ver por aí que um bom pastor não é aquele que é servido, mas aquele que serve. Você consegue entender o que eu estou dizendo? Porque quantas igrejas tem por aí e que o pastor literalmente ele é bem servido e exige que seja bem servido, porque afinal ele é ministro de Cristo, ministro da igreja, pastor, presidente. Paulo está dizendo que um bom ministro de Cristo, um bom pastor, é aquele que serve, não é aquele que é servido. Seguindo o exemplo de Jesus, que veio não para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Outro destaque que é possível fazer aqui, nessa pequena expressão de Paulo, é que, observe, fazendo essas coisas, expondo essas coisas, serás bom ministro, bom servo da igreja. É assim que está escrito aí na sua Bíblia? Como é que está escrito? Serás bom ministro de quem?
de Cristo Jesus. É preciso entender que o pastor é ministro, servo de Cristo, servindo a e na igreja. Mas ele não é servo da igreja. Ou como em alguns lugares aí, pior ainda, empregado da igreja. Funcionário da igreja. Tem igrejas que literalmente, irmãos, olham o pastor como um funcionário da igreja. Como funcionário. Ele tem que ter meta para alcançar. Ele tem que mostrar resultados. As finanças da igreja têm que crescer. E eu vou parar por aqui, senão eu vou dizer muita coisa, eu vou ficar dizendo coisa que não deve. São pastores que são tratados literalmente como empregados da igreja. Paulo deixa bem claro a Timóteo, e depois vai fazer isso ciente à igreja, tá bem? Quando ele vai dizer um pouco mais à frente, que ninguém despreze a juventude de Timóteo. Mas ele começa falando para Timóteo, dizendo assim: você será ministro de Cristo Jesus. Agora, servo de Cristo Jesus. Mas como é que eu sou servo de Cristo Jesus? Servindo a igreja. Servindo a igreja e na igreja. Mas não servo da igreja, não empregado da igreja. Então são dois extremos que muitas vezes acontecem, né? Aqueles que se julgam acima das ovelhas de Cristo e pisoteiam até as ovelhas de Cristo, machucam as ovelhas de Cristo, porque ele é ministro, ele é autoridade. Por outro lado, aqueles que estão sendo desonrados, porque a igreja os trata como empregados, como funcionários. E todos os dois extremos estão errados. Sim, mas a pergunta continua: como identificar um bom ministro de Cristo? Como identificar alguém que está fazendo um ministério pastoral com excelência? Paulo vai nos dizer aqui algumas características. Nós vamos começar hoje, não vamos terminar hoje, porque se a gente for ver todas em detalhes, a gente vai fazer uma vigília hoje aqui, mas eu quero fazer uma parte, e na próxima semana a gente continua. Primeiro, o que caracteriza um bom ministro de Cristo, um bom pastor? Primeiro é que ele alerta a igreja das heresias, conduzindo a igreja na verdade do Evangelho. Vou repetir. Um bom ministro de Cristo, ele alerta a igreja das heresias, conduzindo-a na verdade do Evangelho. Na semana passada, com o nosso irmão Diego, vocês viram a primeira parte desse capítulo, versículo 1 até o versículo 5, quando Paulo vai dizer, né, que o Espírito expressamente diz que nos últimos dias alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores, a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentira, aí tem a mente cauterizada pela própria consciência, que proíbem os casamentos e exibem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Então veja que esses versículos aqui, Paulo está tratando a respeito de que nos últimos dias, e os últimos dias foram inaugurados na vinda de Cristo. Então quando Cristo veio, a primeira vinda de Cristo, começou os últimos dias. Então a partir dali, então vai acontecer tudo isso e vai intensificando até a sua segunda vinda, quando vai se encerrar então os últimos dias. Então veja que Paulo está tratando de algo que vai acontecer e que já estava acontecendo, mas ia acontecer muito mais, com mais intensidade no decorrer do tempo na história da igreja. Aí depois de Paulo tratar disso, olha o que ele diz, versículo 6: expondo estas coisas. Que coisas? O que ele acabou de dizer. Expondo estas coisas, ensinando estas coisas, alertando a igreja dessas coisas. Que coisas? Das heresias,
dos falsos ensinos, das falsas doutrinas, que desviam o povo do verdadeiro evangelho. Paulo vai dizer: quando você, Timóteo, expor, ensinar aos irmãos estas verdades, afastando-os, alertando-os dessas heresias, você será um bom ministro do evangelho. Percebeu, irmãos, o que está marcando um bom ministro, um bom pastor? É aquele que está atento às heresias e alerta o rebanho dessas heresias, ensinando a verdade do evangelho. É interessante que Timóteo está na igreja de Éfeso. Anos atrás, Paulo se despediu dos presbíteros, dos líderes, dos pastores da igreja de Éfeso. Lá aí você vai ver isso em Atos 20, versículo 28 a 31. Eu quero convidar você a abrir esse texto, Atos 20. Atos 20, 28 a 31. Olha o que Paulo disse aos presbíteros, pastores, que assumiram a liderança quando Paulo saiu, né? Depois, Paulo precisou enviar Timóteo para consertar as coisas por lá. Então houve um intervalo. Mas olha o que Paulo disse àqueles irmãos. Versículo 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, o qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Veja o alerta que Paulo deu àqueles pastores que estavam assumindo a igreja de Éfeso. Cuidem do rebanho de Deus. Mas como é que cuida do rebanho de Deus? Ficando atento aos lobos que virão aonde? De fora, querendo devorar. Olha o termo que ele usa, né? Penetrarão lobos ferozes que não pouparão o rebanho. Então, irmãos, a igreja vai ser sempre atacada com falsos ensinos, de falsos mestres de lá de fora. Mas se tivesse só lá de fora era bom, irmãos. O problema é que Paulo disse: não só virão de fora, mas dentro da própria igreja se levantarão. Olha aí o versículo 30. Dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar discípulos atrás deles. São falsos irmãos, são falsos crentes, que por um tempo tem uma aparência de crente, tem cara de ovelha, tem cheiro de ovelha, mas não é ovelha, é lobo. E vai se levantar em determinado momento e se revelar. E Paulo diz assim: cuidem, porque não permitam. E isso aconteceu porque depois, lá na frente, né, Hermineu e Alexandre se levantaram justamente para causar mal dentro da igreja, e Paulo teve que os expulsar da igreja. Lembra quando nós vimos naquele texto, né, que Paulo, Alexandre e Hermineu, que eles os entreguei a Satanás, né, ou seja, os expulsei da igreja, porque se levantaram mesmo. Então Paulo está dizendo a Timóteo: olha, Timóteo, para você ser um bom ministro de Cristo, alerte a igreja a respeito das heresias, instrua a igreja na verdade. Essa é a primeira marca de um bom pastor. Ele cuida do rebanho, protegendo o rebanho dos lobos. Segunda característica desse pastor é que ele segue a sã doutrina, se alimentando da palavra de Deus. Olha o versículo 6 ainda. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo. Como é que ele vai ser bom ministro de Cristo? Alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Irmãos, um bom ministro, um bom pastor, ele primeiramente estuda e aprende a palavra de Deus
e depois, como mestre, ensina a palavra de Deus. Paulo já disse no capítulo 3, vocês viram aqui, algumas semanas atrás, que uma das características do ministro, do pastor, do presbítero, é que ele deve ser apto para o ensino. Ele deve ser habilitado em instruir a igreja. Mas só pode instruir quem aprende. Eu não posso instruir os irmãos a respeito de eletricidade, irmãos, porque eu não sei de nada de eletricidade, só sei que levar um choque, como já levei uma vez, e fiquei agarrado lá não. Agora, se eu resolvo instruir um dia os irmãos, eu tenho que estudar, eu tenho que aprender. E para aprender eu preciso o quê? Estudar. Então, se eu estudo, aprendo, agora eu posso ensinar. É o que Esdras fez lá quando voltaram do cativeiro. Esdras 7:10 diz lá, que ele se dispôs o seu coração a estudar a lei do Senhor, a cumprir e a ensinar. Mas olha, primeiro, estudar, cumprir e ensinar. Então, Paulo está dizendo, Timóteo, seja um bom ministro de Cristo, alertando o povo das heresias, instruindo o povo na palavra de Deus. Mas como ele vai fazer isso? Alimentando-se da palavra de Deus, nutrindo a sua mente com a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus. Agora observe o que eu estou dizendo. Estudando, não é lendo. Há uma diferença, irmãos, entre ler e estudar. Nós devemos ler a Bíblia? Sim. Mas a Bíblia diz assim, não há nenhum versículo que diz assim, leia a minha palavra de dia e de noite. Diz assim, medita na minha palavra dia e noite. Meditar é muito mais do que ler. É lógico que para meditar você precisa ler. Vou dar um exemplo. Se você pegar na internet uma notícia, nós lemos a notícia. Você lê a notícia. Mas você fica parando para pensar assim, mas isso significa o quê? O que é que ele quer dizer com isso? O que é que esse autor desse artigo aqui, dessa reportagem, qual é a intenção dele? Você fica fazendo isso? Não faz. Você só lê. Meditar é muito mais do que ler. Paulo está dizendo aqui que para que Timóteo seja um bom ministro de Cristo, ele precisa se alimentar, estudar, se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus para alimentar o povo de Deus. Quantos pastores, eles já não têm mais o que dar ao povo de Deus? Fica domingo após domingo, semana após semana, fazendo aqueles mesmos sermões, enrolando para cá, dizendo as mesmas palavrinhas, aquelas frases de efeito, pegando o sermão da internet para pregar. Pastor, tem pastor que faz isso? Tem. Não se aprofunda. Já estudou lá, fez o seminário há 1900 e antigamente. Sim, depois você fez mais o quê? Está não sei quantos anos na igreja, mas com o mesmo curso, com o mesmo conhecimento de 20, 30 anos atrás. Não participou de mais de nenhum congresso, não leu nenhum livro recentemente, não fez mais nenhum curso de aperfeiçoamento, de aprofundamento. Paulo vai dizer um pouco mais na frente, nesse mesmo texto aqui, Paulo vai dizer a Timóteo, aplica-te à leitura. O próprio Paulo, na segunda carta, vai dizer assim, traz para mim os pergaminhos, os livros e os pergaminhos. Paulo está no final da vida, irmãos, mas não deixa de aprender. Um bom ministro é aquele que está sempre se aperfeiçoando, se aprofundando no conhecimento da palavra de Deus, para dar cada vez mais alimento à igreja de Deus. É isto que marca, não sou eu que estou dizendo não, é o texto que está dizendo. Qual a outra marca
que Paulo mostra aqui? Primeiro, lembrando aqui, que ele alerta a igreja das heresias. Segundo, que ele se alimenta da palavra de Deus, para poder instruir a igreja de Deus. E terceiro, ele não se envolve, não flerta com falsos ensinos. Olha comigo o versículo 7, primeira parte. Mas, ou seja, faça isso, mas não faça isso. O que é que Timóteo não tem que fazer? Rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim, Timóteo, rejeite, não fique perdendo tempo, não fique refletindo, conversando com aquilo que não é a palavra de Deus. Essa expressão aqui, fábulas profanas e velhas caducas, eram invenções que criaram a respeito no judaísmo, né? E ele vai dizer isso logo no início da carta, como nós já vimos, sobre genealogias, e se ficava discutindo, e se criava coisas, e se é verdade, se não é, aquele negócio todo. Então, Paulo diz assim, olha, Timóteo, não fica perdendo tempo com essas coisas não, não fica perdendo tempo não. Agora, o que me chama a atenção é a palavra rejeita. Em outras palavras, Timóteo, ele tem que ser firme. Não tolerar dentro da igreja qualquer sinalzinho de desvio da palavra de Deus. Essa é a ideia aqui. Porque, irmão, se Timóteo ou qualquer pastor ele começa a abrir concessões, basta só uma brechinha. Pensa aí, por exemplo, numa barragem. Ela precisa estar bem estruturada, ela precisa estar bem vedada, porque ao mínimo sinal de fissura na estrutura, se não for cuidado, o que é que vai acontecer? Aquilo ali vai dilatando, aumentando, e a força da água o quê? Rompe a barragem. Porque aquela coisinha é um vazamentozinho pequenininho, mas não tem problema nenhum. Não. Você que pensa que não tem nenhum problema. Paulo está dizendo a Timóteo, rejeita toda e qualquer sinal de erro doutrinário, não seja tolerante. Porque quando você fizer isso, você será um bom ministro de Cristo. Você será um bom pastor para a igreja. Porque um bom pastor para a igreja, ele cuida da igreja, afastando, rejeitando esses falsos ensinos. Quarta característica de um bom pastor. Ele é comprometido com a piedade pessoal. Versículo 7, parte B. Aliás, vamos pegar o 7 todo. Mas rejeite as fábulas profanas, de velhas caducas. Olha, observe. E exercita-te pessoalmente na piedade. Rejeita, mas você tem que fazer outra coisa. Cuida da tua vida espiritual. Cuide da sua vida espiritual. Eu estava vendo o comentário do pastor Hernandes, ele diz o seguinte, nesse trecho, ele diz assim, a vida do pastor é a vida do pastor é a vida de seu ministério. Você não dá para dividir vida, uma coisa, minha vida pessoal é uma coisa, vida do meu ministério, não. Elas se fundem, elas se entrelaçam. Aí ele continua dizendo o seguinte, sua piedade é o fundamento de sua autoridade espiritual. Mais que o cuidado com o corpo, o pastor precisa cuidar da sua reputação. Olha o versículo 8. Pois o exercício físico para poucos é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa. Irmãos, a gente precisa entender uma coisa aqui. De maneira alguma, Paulo está dizendo que nós não devemos cuidar do nosso corpo, tá bom? Para aqueles que não gostam de fazer exercício físico, caminhar. Olha, está vendo? Paulo diz assim que nada se aproveita.
Ele não está dizendo isso não. Ele está dizendo o quê? Para pouco se aproveita. E por que para pouco se aproveita? Porque todo o esforço físico, toda a disciplina, e aqui ele está pensando justamente nos atletas que estavam no ginásio, que se disciplinavam, que tinham uma regra alimentar, que tinham treinos intensos e tudo mais. Quem cuida do seu corpo, o proveito que tem é agora. É só para agora. Mas a piedade é para a nossa vida agora e para a eternidade. Então Paulo está dizendo assim: olha, como você cuida, como um atleta cuida do seu corpo, se disciplinando, tudo mais, se regrando, muito mais, Timóteo, você cuide da sua vida espiritual. Há muitos pastores, infelizmente, que não têm tido cuidado com a sua vida espiritual. Eles sabem até pregar bem, eles sabem até administrar bem, eles fazem boas visitas, mas a sua vida espiritual está devendo e muito. Paulo vai dizer um pouco mais na frente, a gente vai ver, versículo 16. Aliás, você pode já dar uma olhadinha no versículo 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Observe que Paulo diz assim: tenha cuidado da doutrina e depois de você. Cuide de você. Então, um bom ministro de Cristo é aquele, irmãos, que tem uma vida piedosa. Uma vida, como Paulo vai dizer na carta, no capítulo 3, no capítulo anterior, aqueles que desejam o episcopado, desejam o pastorado, excelente obra almeja, mas é necessário que este seja irrepreensível. Não quer dizer que ele não peque, não quer dizer que ele não tenha falhas administrativas, ministeriais, porque vai ter. Mas pode dizer assim: olhe a conduta, o comportamento, o caráter, a vida espiritual do pastor. Porque é isso que vai dar autoridade a ele. É isso que vai dar autoridade. Vida piedosa, simplicidade da fé, amor a Jesus. Irmãos, e eu vou ser bem honesto e bem transparente, essa é um dos maiores desafios para nós. Eu dizia para os meus alunos essa semana na sala de aula, segunda-feira, né, estudando sobre a questão de pregação e tudo mais, eu disse assim: olha gente, eu vou pegar no pé de vocês, eu vou exigir de vocês que façam direitinho, mas não deixe que o conhecimento traga um soberba ao coração. Continue servindo a Jesus na simplicidade da fé. Paulo diz assim a Timóteo: exercita-te na piedade, você será um bom ministro de Cristo. Quando nós olhamos, irmãos, para esse texto, há algumas lições que podem ser tiradas para o pastor, e aqui eu quero colocar pastor, obreiro ou líder da igreja. Lembre-se que essa carta é uma carta pastoral, mas ela se aplica a todo mundo. Então alguém pode dizer assim: não pastor, mas eu não sou pastor, então não tem nada a ver com isso. Tem. Porque talvez você seja um líder da igreja, um obreiro na igreja. E o que é que essa carta diz a você? Primeiro, que instruir a igreja fielmente na palavra de Deus é uma demonstração de amor e zelo pela igreja. Como é que eu sei que o pastor, ele ama a igreja? É só ver como ele instrui a igreja na palavra de Deus. Só isso. Bom, não é só isso, mas começa por aí. Porque olha o versículo 6 mais uma vez. Expondo estas coisas aos irmãos. Observe que o texto grego, porque a gente não consegue perceber aqui no português, mas o texto grego tem um tom de amabilidade,
tem um tom de carinho. Timóteo, para você ser um bom ministro de Cristo, expõe a palavra de Deus aos irmãos. Note que Paulo podia ter usado assim, a igreja, mas ele não usou a igreja, assim, botou ok? Aos irmãos. Por quê? Porque Timóteo é irmão com eles. Timóteo só tem mais responsabilidade do que os outros na igreja. Mas ele é um irmão, ele é uma ovelha com. Então, essa é a primeira lição que a gente aprende aqui. Que instruir a igreja fielmente é uma demonstração de amor e zelo pela igreja. Segunda lição que a gente aprende aqui para aqueles que são pastores, obreiros e líderes. É que o tempo de estudo e aprofundamento contínuo das Escrituras é dever de todo aquele que serve a igreja de Cristo. Se você serve a Cristo servindo a igreja, se Deus lhe colocou como pastor ou como um líder da igreja, é dever, não é opção, irmãos, é dever se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus. É incrível, se você perguntar a alguns pastores qual foi o último livro que ele leu, ele não sabe responder, porque o livro que ele tem na biblioteca dele já tem 20 anos. Qual foi o último curso de aperfeiçoamento da palavra de Deus? Ele não fez. Como a gente pode alimentar a igreja de Deus se nós mesmos não estamos alimentados? Terceira lição: o estudo da palavra de Deus não deve ensoberbecer o ministro, mas conduzi-lo cada vez mais a uma vida piedosa. Conhecimento, irmãos, não é para nós ficarmos orgulhosos, não é para a gente ficar cheio de si, ficar como aquela propaganda que tinha antigamente, né? Eu acho que era do Danone, né? Eu tenho, você não tem, né? Eu tenho conhecimento, você não tem. Não é isso, irmãos. Mas é ajudar aqueles que não conhecem, orientar. Quarta lição para os pastores e líderes: a autoridade e aprovação de um pastor está no seu conhecimento da transmissão da palavra de Deus, mas também na sua vida íntegra, no seu caráter. Mas esse texto ele não só fala para aqueles que são pastores e líderes, ele também fala para a igreja. Você pode dizer assim, e para a igreja como um todo, né? A igreja é assim, nem todo mundo vai ser pastor, nem todo mundo vai ser líder, nem todo mundo vai ser obreiro na igreja. Como é que a igreja deve avaliar o pastorado de um pastor? Primeiro, ela deve avaliar o pastor não à luz do seu querer e da sua vontade, mas conforme a palavra de Deus. Às vezes, irmãos, a igreja está avaliando o pastor, como eu disse lá atrás, daquilo que nós imaginamos, dos critérios que nós mesmos colocamos. E aí complica, sabe por quê? Porque tem assim, pastor, como eu sou meio, né, falo alto, é isso. E tem pastor que ele é mais comedido, ele é mais, fala mais mansa. Aí uns gostam daquele pastor que fala mais assim, agitado. Outros gostam mais daquele que fala mais calmo, sereno e tranquilo. E aí, como é que vai ser? Tem pastor que ele tem muita habilidade na administração, por natureza, ou até porque ele fez um curso de administração, ele sabe, mas tem outros que têm uma certa dificuldade, é normal, nem todo mundo sabe administrar com maestria. E aí como é que a igreja avalia o pastor? Se ele fala alto, se ele fala baixo, se ele administra bem, se ele não administra bem, se ele visita, se ele não visita, se ele está todo dia, se ele não está todo dia.
critérios? Irmãos, os critérios é a palavra de Deus. Então não importa se o pastor, quando ele prega, ele é exuberante na sua fala, ou se ele é mais comedido na sua fala. Eu quero saber se ele está pregando é a palavra de Deus. Não é a performance do pregador, do pastor, que diz se ele é um bom pastor ou não. Se tem unção ou não. Eu brinco na sala de aula dizendo que criaram um instrumentozinho invisível, chamado unsômetro. Sabe não? Se o pastor ele chega e ele esbraveja e fala, está em línguas lá no... Aí o bichinho lá, esse instrumento fica... Olha, isso aí isso é do fogo, isso é do poder, isso tem autoridade. Se ele é um pastor mais calmo, mais tranquilo, aí fica Irmãos, isso não é critério. Eu quero saber se o que ele está me dizendo, ele está me alertando das heresias, se ele está me instruindo da palavra de Deus, se ele tem uma vida piedosa, se ele se aprofunda cada vez mais para me dar mais da palavra. Esse que deve ser o critério que a igreja deve usar, a Bíblia, e não aquilo que eu acho ou que deve ser. Segundo, a igreja deve respeitar e honrar pastores que fielmente expõem a palavra de Deus e dão testemunho de uma vida piedosa. Deve respeitar e honrar. Paulo vai dizer um pouco mais lá na frente, né, que aqueles, acho que é da segunda carta, que aqueles que se debruçam no ensino da palavra devem ser dignos de duplo honorário. Outra tradução vai ser de dupla honra, ou seja, honre aqueles que fielmente pregam a palavra de Deus. Terceira lição para a igreja. A igreja deve orar por pastores e escolher pastores comprometidos com a palavra de Deus, porque são eles que vão guiar as suas almas. Quando você vai para um médico, eu já fiz essa ilustração aqui alguma vez atrás. Quando você vai procurar um médico, você pega qualquer médico, né? Não é assim? Não, se ele não terminou o curso de medicina e direito, se ele filou na prova, isso não importa. Geralmente, nós gostamos de ir para médico por indicação. Não é verdade? Rapaz, olha, a doutora tal, o doutor tal me atendeu, olha, pense no atendimento. Como é o nome dele? Mas só tem para aqui a 2 meses, eu espero. Veja que nós buscamos os melhores médicos para cuidar do nosso corpo. A igreja deve ter o cuidado de escolher os melhores pastores para cuidar da sua alma. E quais são os critérios? Aquilo que nós acabamos de dizer, pela palavra de Deus, e aquilo que ainda vai continuar na próxima semana. E para o crente comum, aquele que não é pastor, que não é líder, que não é obreiro, pastor, eu só sou um crente aqui, o que é que isso tem a ver comigo? Tem tudo a ver também com você. É dever de todo crente se expor ao ensino da palavra de Deus, conhecendo a verdade, para poder rejeitar e combater qualquer heresia. Se por um lado, um bom ministro, um bom pastor é aquele que alerta a igreja, uma boa ovelha é aquela que está atenta ao ensino da palavra de Deus. É aquela que está atenta ao ensino, diz assim, ele está cuidando de mim, ele está me orientando, ele está me alimentando da palavra. É dever de todo crente também se alimentar e seguir a sã doutrina, alimentando a sua mente com a palavra de Deus. Se por um lado o pastor ele deve continuamente se aprofundar no estudo da palavra do Senhor, você também como crente deve continuamente estudar a palavra do Senhor. É dever de todo crente rejeitar as heresias, desvios doutrinários.
que se apresentam a cada dia nas mais variadas formas. Irmãos, todo dia aparece uma heresia nova. Mas vai e vem, né? Eu não sou tão velho assim, só tenho 52 anos, mas por ter nascido no Evangelho, eu já vi um bocado de coisa, viu? Já vi um bocado de coisa. Teve uma época todo mundo caía, né? Culto que era culto, o povo tinha que cair. Aí passou. Aí depois tinha o dente de ouro. Eu não sei porque até hoje, assim, dente de ouro. Para que dente de ouro? Ou então a perna esticar. Eu falei, para quê? Olha, é tanta coisa que aparece na igreja. E tem um bocado de crente que, como diz Paulo aos Efésios, né, é como um menino que vai por todo o vento de doutrina. Apareceu ali, ele não tem firmeza doutrinária. E por quê? Porque ele fica dando ouvidos a tudo que ouve. E hoje, com o advento da internet, né, a gente diz uma coisa aqui, aí você chega em casa, liga a internet, aí escuta o pastor que diz totalmente o contrário, e você acredita nele. Oh, meu Deus do céu. Uma vez eu estava estava cuidando de uns novos convertidos, e aí começou a surgir um bocado de pergunta, né? Eu fiz essas perguntas estranhas. Eu fiz, irmãos, vocês ouviram isso aonde? Não, pastor, que o pastor lá na rádio, que o pastor lá na internet. Eu falei, olha, está proibido de ouvir rádio e internet. Porque a gente dizia uma coisa no domingo, não é na segunda-feira, no domingo mesmo, né? Quando você chega em casa, já vai e liga, né? Tem gente boa na internet, gente boa, tem, graças a Deus tem. Mas não é a maioria não, infelizmente. Não é a maioria não. Só voltando uma coisa que eu esqueci de dizer aqui, não é que esqueci, passou, aqui agora olhando. Quando a gente diz assim que a igreja deve honrar pastores que são fiéis à palavra do Senhor, também a igreja também deve ter o cuidado de não criticá-lo quando ele rejeita essas formas de heresias dentro da igreja. Às vezes, irmãos, nós pastores, às vezes eu, quantas vezes somos mal compreendidos? Mas o pastor também é muito chato. É muito chato. É assim, tem que ser assim. Irmãos, é o meu dever cuidar da saúde espiritual sua aqui na igreja. Você também tem sua parte, mas eu também tenho. O autor da carta aos Hebreus vai dizer que deve se honrar e obedecer, orar pelos pastores, porque eles vão dar contas das suas almas. Um pai que é pai, não deixa seu filho ter tudo na sua mão. Ele não deixa o filho com uma faca peixeira amolada. Por quê? Ele sabe que o filho vai se ferir. Ele toma, o filho acha ruim, não acha? Chora até, reclama. Mas o pai sabe o que está fazendo, porque é para o bem dele. Às vezes os pastores, para o bem da igreja, eles precisam ser firmes, não permitir certas coisas para preservar a igreja. Mas o que é que acontece? Né? Tem irmão que fica bicudo, tem irmão que reclama, tem irmão que murmura, tem irmão que vai... Irmãos, estamos cuidando da sua alma. É dever de todo crente cuidar da sua alma mais do que cuida do seu corpo. Do mesmo jeito que você e alguns se empenham, e eu fico assim observando, né? Principalmente os jovens, né? Com esse boom que aconteceu de academias, de tudo mais, e todo mundo, né, todo mundo malhando, todo mundo se dieta, e é bom, irmãos, né? E isso vale a pena. Mas assim, eu fico perguntando, será que o mesmo empenho, a mesma disciplina tem para vir ao culto, para ler a palavra de Deus, para orar?
Os irmãos sabem que eu passei um tempo trabalhando numa igreja, né? E lá tinha muitos surfistas, né? Alexandre lá. Nessa época, Alexandre surfava lá, mas não conhecia ele, não. E às vezes, eu passava o final de semana lá nessa igreja, e sabe o que acontecia? Tem um certo momento, às vezes, do ano, que eles chamam de o momento perfeito. É o vento, a onda, a maré, tudo. E são as melhores ondas, né? O Alexandre sabe mais direitinho aí explicar isso. Aí uma vez eu estava lá e com o pessoal, 4 da manhã, todo mundo se levantando. Aí eu, o que é isso? O que é isso? Aí eu falei, gente, o que aconteceu aqui? Pastor, vamos embora. Para onde? Pegar a onda, pastor. A onda está perfeita agora. 4 da manhã, irmãos. 4 da manhã. Aí um dia eu marquei, inventei o culto da ressurreição lá nessa igreja. Vamos fazer o culto da ressurreição, de 6 horas. Pense na luta que foi para o povo estar de 6 horas acordado. Aí eu peguei no pé, né? Eu fiz, rapaz, para vocês surfarem de 4 da manhã, estava todo mundo pronto. Mas para acordar de 6 da manhã para ir para o culto, foi uma luta. Quantas vezes nós somos assim também, irmãos? Nós somos disciplinados para tanta coisa, mas não somos disciplinados para viver uma vida piedosa. Paulo diz, o exercício físico para pouco se aproveita, mas a piedade para tudo se aproveita. Essas recomendações não é apenas para o pastor, essa recomendação também é para todo crente. Amém? Vamos orar? Vamos ficar em pé? Vamos orar, pedindo a Deus que Ele nos ajude. Pai bendito, exaltado seja o Teu nome e louvamos-te por Tua palavra. Te pedimos que o Senhor nos ajude, nos guie a identificarmos biblicamente e corretamente bons ministros de Cristo. Me ajuda, Senhor, e ajuda a tantos outros amigos e colegas de ministério a sermos também bons ministros de Cristo. Ajuda a Tua igreja a submeter, honrar, escolher bons ministros de Cristo. E nos ajuda, como servos, ministros de Cristo, como crentes, andarmos também nessas mesmas pisadas, nessas mesmas orientações que o apóstolo Paulo deu a seu filho na fé, Timóteo. Assim nós te oramos no nome santo de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a divina consolação do eterno e santo Espírito seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe a todos. Domingo, se Deus quiser, estaremos juntos. Santa Ceia. Não esqueça de trazer seu donativo. E os comunicados eu darei no domingo.